dispostos, disponíveis para ouvir a palavra de Deus esta manhã? Amém. Sabem, aqui na igreja nós falamos de Deus. Nós falamos de Deus. É suposto nas igrejas se falar de Deus. Mas a ideia de Deus que cada um tem é diferente. Não é? Se vocês falarem com 50 pessoas diferentes, possivelmente vão encontrar 50 concepções diferentes de Deus. Quem é Deus? E aquilo que nós compreendemos é que, em grande medida, Deus é mistério. E essa é isso que eu vos quero falar hoje e no próximo domingo também, sobre o mistério de Deus. E eu peço que abram em Êxodo, capítulo 3. Vamos ler 2 versículos para já, que é do capítulo 13, do versículo 13, capítulo 3, 13 a 15. E diz assim: quando Deus estava a convocar Moisés diante da sarça que ardia e não se consumia, para que ele assumisse a liderança em seu nome, para libertar o povo, trazer o povo para fora da escravidão do Egito. Diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Moisés a Deus: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Deus, na realidade, é mistério. E por isso é que Ele se dá a conhecer aos homens através de uma coisa que se chama revelação. A fé cristã fala de um Deus revelacional, fala de um Deus revelado, um Deus que se revela. Ou seja, um Deus que se vai mostrando. Não é um Deus que as pessoas podem conhecer inteiramente logo. É um Deus que se revela na medida também que nós podemos aceitar essa revelação, receber essa revelação. E como é que Deus se revela? De muitas maneiras. Nós sabemos que Deus revela-se através da criação, por exemplo. É uma forma como Deus se revela aos homens. Diz lá o salmista no Salmo 19: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Os céus declaram a glória de Deus. Portanto, a criação é uma testemunha de Deus. Ajuda a revelar, é uma parte da revelação de Deus. Quando nós vamos para um lugar realmente muito belo, de uma beleza natural extraordinária, nós ficamos encantados. Há qualquer coisa que mexe connosco. Quando nós estamos diante do mar, da imensidão do mar, há qualquer coisa que mexe connosco. Quando nós estamos no alto de uma montanha e vemos os céus, há qualquer coisa que mexe connosco. Quando nós estamos numa planície à noite e o céu está limpo, sem nuvens, e se vê as estrelas, milhares e milhares de estrelas no fundo, naquele pano negro do céu, há qualquer coisa que mexe connosco. Porque a criação é uma expressão de Deus, é uma revelação, uma forma de Deus se revelar. Mas Deus também se revela através da consciência das pessoas. Diz lá o apóstolo Paulo aos Romanos, falando daqueles que não têm conhecimento da palavra, diz que quanto aos gentios que não têm a lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Então Paulo está a dizer aos cristãos de Roma que aqueles que conhecem o Evangelho têm de alguma forma a lei de Deus escrita nos seus corações. Há qualquer coisa de Deus escrito nos seus corações. Ou seja,
há uma revelação de Deus na sua consciência. E continua testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, a consciência do ser humano não é quando ele está com outras pessoas, não é aquilo que ele diz, não é aquilo que ele mostra, é aquilo que quando ele está sozinho, apenas entre ele e Deus, aquilo que ele sente. Há qualquer coisa da lei de Deus inscrita no coração do ser humano e que tem a ver com a sua consciência. Então Deus revela-se também através da nossa consciência. Deus revela-se interiormente também através da nossa consciência. É outra forma de Deus revelar o seu caráter. É outra forma de Deus revelar a sua grandeza. É outra forma de Deus revelar o seu poder. Outra forma de Deus revelar a sua glória. Amém? Mas também Deus se revela através das Escrituras. Como nós bem sabemos, e na tradição protestante é tão forte, as Escrituras. Jesus, depois da ressurreição, ia a caminho de Emaús e encontrou 2 discípulos. E eles iam falando sobre os acontecimentos dos últimos dias em Jerusalém. E eles ainda não sabiam que Cristo tinha ressuscitado. Então o que é que eles fizeram? Jesus chegou-se a eles e perguntou se podia acompanhá-los e foi falando com eles. Foram os 3 falando pela estrada. E ele lhes disse, a certa altura: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, os profetas e as Escrituras falavam, hebraicas já falavam do Messias que havia de vir, e isso cumpriu-se em Jesus. E aqueles discípulos, sendo judeus, eles não compreendiam isto. Ou seja, Deus revelava-se através das Escrituras, mas as pessoas muitas vezes não compreendiam. E Jesus várias vezes debateu-se com os fariseus e chegou-lhes a dizer: vocês conhecem as Escrituras tão bem, mas afinal de contas não vos serve nada. Não basta conhecer as Escrituras, é preciso vermos Deus nas Escrituras. É preciso compreendermos o que é que está por trás destas Escrituras. É preciso saber qual é o Espírito que está por trás dessas Escrituras, porque Deus revela-se também através das Escrituras. Amém? Deus revela-se também, naturalmente, através da figura de Jesus Cristo. Talvez a sua revelação maior, não é? Como lemos lá na carta aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, isto é, aos antepassados pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus falou pelo Filho. Deus revelou-se através do Filho. A revelação maior de Deus está em Jesus. Isto não quer dizer que Deus não se continua a revelar através da criação, através da consciência, através das Escrituras, através de tantas formas, mas a revelação maior de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. É a expressa imagem da pessoa do Pai. Ele é quem interpreta melhor quem é o Pai Celestial. Sabe porque é que os judeus tiveram tanta dificuldade em aceitar Jesus como sendo o enviado de Deus, o Filho de Deus? Porque o conceito que eles tinham de Deus no Antigo Testamento era um conceito de um Deus vingativo, de um Deus da espada, de um Deus que não permitia qualquer falha, de um Deus que fazia exercer a sua justiça sem misericórdia. Apesar daqui e ali haver versículos que davam a ideia que não era bem assim, mas essa era a cultura que existia. E então eles não conseguiram ver em Jesus a expressa imagem da pessoa, do Deus que eles conheciam, do Deus da tradição, do Deus dos seus pais. E hoje ainda acontece muito isso. As pessoas olham um pouco para Jesus, olham muito para determinados versículos da Bíblia, olham muito para determinadas tradições religiosas, olham muito para a história do passado da Igreja e olham um pouco para a figura, para o discurso, para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus.
É Ele que revela o Pai. É Ele que revela a natureza do Pai. E se nós queremos saber quem Deus é, olhemos para Jesus. Amém? Deus revela-se de muitas maneiras, mas olha, Deus revela-se também através da humanidade. Ó pastor, o que é que está para aí a dizer? Até Deus revela-se através do Hitler, do Stalin, do não sei. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que Deus revela também através da humanidade. Deus revela-se muitas vezes através de uma criança. Amém? Uma criança que acabou de nascer é uma revelação da glória de Deus. É ou não é? Uma coisa extraordinária. Um milagre da vida. Uma criança mesmo já pequena, mas mais crescida, tantas vezes, a Bíblia diz, o salmista diz que o perfeito louvor sai da boca das crianças. Porquê? Porque elas têm um conceito de Deus muito mais puro, se calhar, do que o nosso. Muito menos elaborado, muito mais simples, de acordo com a sua capacidade cognitiva, do seu desenvolvimento, mas ao mesmo tempo é muito mais puro, muito mais próximo daquilo que Deus é. E Deus revela-se através das crianças. Deus revela-se através de um portador de deficiência. Deus revela-se através de uma pessoa deficiente. Uma deficiência, que seja ela qual for. Quantas vezes nós olhamos para jovens que têm o síndrome de Down, que nós vulgarmente chamamos de mongolismo, não é? Síndrome de Down, e eles são tão ternurentos, tão carinhosos, que as pessoas ficam admiradas e fascinadas com a ternura daquelas pessoas. Deus revela-se através de pessoas com deficiência. Deus revela-se através dos mártires, das pessoas que dão a sua vida em nome do Evangelho, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus revela-se através dos servos e das servas de Deus. Amém? Pessoas que nos inspiram a nossa vida. Pessoas que desgastam a sua vida para servir o próximo, para amar o próximo, para abençoar o próximo. Deus revela-se através dessas pessoas. Deus revela-se através do pobre. Alguém que não tem como dar a volta à sua vida, alguém que não tem maneira de, na sua simplicidade, na sua incapacidade. Deus revela-se através do pobre, de uma pessoa vulnerável. Deus revela-se através dos seres humanos. E sabe, a revelação de Deus é progressiva, é um processo. Já temos falado aqui disto muitas vezes. O conhecimento de Deus, ou a revelação de Deus, é progressiva. E eu tenho citado aqui muitas vezes o profeta Oséias, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Ou seja, o conhecimento de Deus é progressivo. É suposto que nós amanhã conheçamos mais Deus do que conhecemos agora. Estejamos mais próximos deles do que estamos agora. Não é? Mas não é possível, por mais voltas que nós demos, não é possível ao ser humano, na sua finitude, na sua insuficiência, na sua limitação natural da condição humana, não é possível a qualquer pessoa conhecer Deus em toda a sua plenitude. Por uma razão simples: que nós não temos capacidade de abarcar toda a glória de Deus. Não temos capacidade, nas nossas limitações derivadas da nossa condição humana, não temos capacidade para abarcar Deus em toda a sua extensão, em toda a sua glória, em toda a sua plenitude. Não é possível. Nós não aguentaríamos. Sabe porque é que no Antigo Testamento Deus não se revelou mais? Porque o povo, a sua mentalidade, a sua cultura não dava para mais. Só dava para ir até ali. E por isso Deus revelou-se através de uma lei que aplicava sacrifícios de animais e através de uma série de outras coisas. Mas chegado o fim dos tempos
Isto é, chegar a nova dispensação, a nova aliança. Deus revela-se através de Jesus Cristo, que cumpriu em si toda a lei e que dispensa dos sacrifícios dos animais e que dispensa do cumprimento de todos os preceitos da lei de Moisés e que dispensa toda essa coisa, toda essa carga. Porquê? Porque Ele é a mais perfeita expressão de quem Deus é, da revelação de Deus. Mas ainda hoje nós estamos num processo. Nós que vivemos no tempo da nova aliança, no tempo da graça, estamos a viver num processo de conhecer Deus. Ouça, nós só conhecemos uma pessoa quando vivemos com ela. Não podemos dizer que conhecemos uma pessoa intimamente, profundamente, se nós nem sequer coabitamos com essa pessoa. Mas quando nós convivemos com aquela pessoa e convivemos constantemente com aquela pessoa, então nós começamos a conhecê-la melhor. O seu pensamento, os seus medos, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que entristece, aquilo que a pessoa detesta, a sua maneira de reagir debaixo de pressão, tantas coisas que nós só conhecemos na intimidade se vivemos com aquela pessoa. Se não vivemos com aquela pessoa na intimidade, nunca vamos saber. Conhecer Deus é conviver com Ele. É um processo. E à medida que nós caminhamos com Ele, a nossa própria vida, e que Ele caminha connosco por estas estradas da vida, é que nós vamos conhecendo quem Deus é. Então, é um processo, é progressivo. Nós estamos limitados. Não conseguimos conhecer Deus em toda a sua plenitude. Eu lamento aquelas pessoas que têm a pretensão de que conhecem Deus de uma ponta à outra, de que conhecem tudo e que não há mais nada para conhecer sobre Deus. Eu lamento aquelas pessoas que têm todas as respostas e não têm pergunta nenhuma. E normalmente são pessoas que dão respostas a perguntas que não são feitas. Não é? Muitas vezes essas pessoas têm respostas na ponta da língua para perguntas que ninguém fez. Eles não têm dúvidas nenhumas. Sabem tudo. Uma pergunta à outra. Conhecem tudo sobre Deus. Sabem tudo. Olha, eu sei tão pouco. Eu sei tão pouco. E nem é preciso irmos para as coisas espirituais. Basta nós atermos às coisas humanas. Dizia o sábio: eu só sei que nada sei. Porque quanto mais uma pessoa conhece as coisas, quanto mais conhecimentos uma pessoa adquire, mais tem a noção do tão pouco que ela sabe. Agora, os patetas sabem tudo. Os patetas têm as respostas todas. Têm resposta para tudo. Têm uma resposta acabada, ali, tostadinha, já pronta para comer, para tudo. São patetas. Mas se nós não queremos ser patetas, nós temos que ser humildes. E dizer: Senhor, eu estou a caminhar contigo, eu estou a aprender a conhecer-te. Eu estou a aprender a conhecer-te. Revela-te a mim. Continua a revelar-te à minha vida, Senhor. Eu quero caminhar contigo nas estradas da vida. Eu quero conhecer-te mais. Porque só um dia, quando estivermos na eternidade, é que nós vamos ter um vislumbre de toda a plenitude de Deus em toda a sua glória, em toda a sua plenitude. Amém? Reparem que no Antigo Testamento Deus não se mostrava. Deus estava. Ele não se mostrava, mas Ele estava. Amém? E não se mostrava porquê? Porque eles não poderiam suportar. Não poderiam suportar essa visão. Mas Deus estava. Por exemplo, no Monte Sinai, perante a sarça que ardia e não se consumia, não era Deus que estava ali. Era uma sarça, era um efeito de Deus. Era um ato divino, sobrenatural, que Deus provocou naquele arbusto que ardia e não se consumia, não se transformava em cinzas e ardia continuamente, para chamar a atenção de Moisés, para falar com ele e dizer: olha, descalça as tuas sandálias, porque o lugar onde estás é um lugar santo. Eu quero falar contigo. Eu tenho uma tarefa para ti. Deus não se mostrava. Deus estava.
tanto no tabernáculo no deserto, como no templo já em Jerusalém, no Santo dos Santos, lugar santíssimo, lugar mais íntimo do templo, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, com um ramo de sopo mergulhado no sangue do animal previamente sacrificado no átrio do holocausto, para aspergir o propiciatório da arca, a tampa da arca, uma vez por ano, num ato, digamos, cumprindo a lei de Moisés, num ato simbólico, em que Deus olhava desde os céus e a sua ira não era descarregada sobre o povo por causa do seu pecado, porque ele via o sangue daquele animal e Deus não descarregava a sua ira sobre eles. Ainda aí, Deus não se mostrava, mas Deus estava. Deus estava no Santo dos Santos. A Shekinah, a sua glória, estava lá. Um dia houve um maluco, pensou que podia entrar lá de qualquer maneira, saía morto. E o próprio sumo sacerdote, ao entrar naquele lugar santíssimo, tinha na orla da sua toga, não é? Tinha umas romãs bordadas e também uns sininhos alternados com os romãs. E os sininhos era para se, ao fim de um certo tempo, deixasse só ouvir os sinos, era para saber que a pessoa estava morta, tinha morrido. Deus não se mostrava no Santo dos Santos, mas Deus estava lá. E veja bem, quando Elias fugiu, depois do Monte Carmelo, daquele desafio, daquele embate com os profetas de Baal, perseguido pela rainha Jezabel, e mais tarde na caverna, diz que passou ali a noite, e a palavra do Senhor veio a ele e disse: fazes aqui, Elias? E ele disse: Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para a tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E depois diz a palavra de Deus: e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, as pedras, diante do Senhor. Deus não se mostrava, mas Deus estava. Deus enviava o vento, mas aqui até diz que o Senhor não estava no vento. E depois veio um terremoto e o Senhor também não estava no terremoto. E depois veio o fogo e o Senhor também não estava no fogo. E depois veio uma voz mansa e delicada. E foi então que Deus falou com Elias. No Antigo Testamento Deus não se mostrava, Deus estava. O Espírito Santo pousava sobre as pessoas, não estava dentro das pessoas, estava sobre as pessoas. Mas no tempo da nova aliança, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós, igreja, somos o templo do Espírito Santo. E Deus continua a revelar-se cada vez mais. E claro que mais tarde Deus vem revelar-se na pessoa de Jesus Cristo. Deixem-me dizer, o filho conhece o pai. O filho pequeno conhece o pai. Ou seja, tem revelação do pai. Tem alguma revelação do pai. Ele nasceu, aprendeu a conhecer aquela figura, além da mãe e de outra família, mas centremos agora no pai. Aprendeu a conhecer aquela figura, a conviver com ele, possivelmente a ajudar a mudar a fralda, sei lá, a fazer montes de coisas. Então ele tem alguma revelação do pai. Mas a criança pequena, apesar disso, não sabe nada da vida profissional do pai, se calhar não sabe nada de outras dimensões da vida do pai, como a sua saúde, se há um problema de saúde, se calhar nem sabe, uma criança pequena, nem sabe qual é a escolaridade do pai, etc. Ou seja, a criança tem uma revelação condicionada, limitada. Ela conhece uma parte daquilo que o pai é. Não conhece, não tem a figura inteira, não tem conhecimento de tudo aquilo que o pai é. Tem uma revelação limitada. E ainda persistem ali zonas nebulosas que ele não conhece, zonas de mistério. Mas isso não impede que aquela criança tenha consciência de que aquele é o seu pai. Amém? Da mesma maneira,
Há ainda zonas nebulosas no que a Deus diz respeito, que nós ainda não conhecemos. Há perguntas que nós ainda não temos, para as quais ainda não temos respostas. Mas se calhar ainda não é o tempo de as ter. Se calhar só nós vamos ter na eternidade. Ou mais tarde, quando tivermos outras condições para receber essas respostas. No entanto, nós sabemos que Ele é o nosso Pai Celestial. Amém. Nós confiamos nele. Amém? Como a criança sente o amor do seu Pai, sente-se amado e protegido por Ele. Assim é connosco e com o nosso Deus. Nós sentimos amados por Deus, sentimos protegidos por Deus, sabemos que Deus quer o melhor para nós, seja o que isso for. Mas há muitas respostas que nós, se calhar, ainda não temos. E essa situação é um desafio à fé e à confiança. Amém? Já pensou nisso? É um desafio à fé e à confiança. Se uma pessoa soubesse tudo acerca de Deus, digam-me lá para que é que servia a fé. Se nós, através da razão, conseguíssemos abarcar quem Deus era em todas as suas dimensões, em toda a sua plenitude, vamos admitir que tínhamos capacidade para receber essa revelação, que não temos, mas se tivéssemos e conseguíssemos ter essas respostas todas, para que é que servia a fé? Para que é que fazia falta a fé? E, no entanto, a Bíblia diz que aquilo que não é da fé é pecado. E a Bíblia explica que Deus tem prazer naquele que se aproxima dele, crendo que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas para que precisávamos da fé? Nós sabemos que somos amados por Deus. Nós sabemos que Ele nos protege. E isso muitas vezes é o suficiente para nós termos uma vida com Deus. Mas faz falta a fé. Faz falta confiar em Deus. Faz falta ter fé em Deus. Com certeza que sim. E termino com uma imagem que é muito interessante. Já uma vez a usámos aqui num dos musicais que fizemos há uns anos atrás. Uma história de uma criança, o seu prédio onde ela habita no segundo ou terceiro andar, que é incendeia-se, e a criança está, para não ser sufocada pelo fogo, está sozinha em casa, e vem à varanda e grita por socorro, e toda a gente se junta ali, até que de repente chega o pai. E ela não vê nada por causa do fogo, há uma grande fumarada, mas ela ouve a voz do pai, e o pai diz: filho, fulano, olha, atira-te que o pai está aqui, o pai segura-te. E ele diz: pai, tenho medo. E o pai diz: eu sei, filho, eu sei que tu tens medo, mas olha, podes confiar, eu estou aqui, eu vou-te segurar, eu estou-te a ver, mas eu não te estou a ver, mas eu estou-te a ver. Atira-te. E aquela criança tem que fazer uma decisão dramática na sua vida. Ela não vê o pai por causa do fumo, mas ela conhece a voz do pai. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E isto significa que aquela criança lançou-se e o pai agarrou. Ela teve que confiar. É só isto que nós temos a fazer. Temos que confiar. Temos que confiar. Temos que pôr a nossa fé nele. Se nós ouvimos a sua voz, se nós conhecemos a voz do bom pastor, se nós fazemos parte do rebanho e ouvimos a voz do pastor, então, certamente, nós temos a coragem, a fé, de nos lançarmos. Por muito fumo que exista à nossa volta, por muito que nós não consigamos ver Deus em toda a sua plenitude, por muito que não tenhamos todas as respostas na nossa vida sobre as coisas espirituais,
mas nós sabemos que o Pai Celestial nos ama e nos protege e que é digno de toda a confiança. E nós nos lançamos. Fiquem em pé. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos colocar no Teu altar a nossa vida, Senhor. E queremos, Senhor, sabendo que não temos toda a revelação, sabendo que há muitas coisas sobre Ti, ó Pai, que ainda não conhecemos, e sabemos que isso é normal, é natural, nós não aguentaríamos ter uma revelação total, completa de Ti, ó Pai, em toda a Tua plenitude, e um dia só teremos na eternidade, Senhor. Mas agora nós sabemos o suficiente para saber que Tu nos amas e que Tu nos proteges. E nos momentos-chave da nossa vida, Senhor, nós usamos a fé, damos lugar à fé, à confiança em Ti, Senhor. Nós que conhecemos a Tua voz, a voz do bom pastor, como ovelhas que conhecem a voz do pastor, nós nos lançamos e sabemos que Tu nos seguras, Pai, em qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.